Vamos meditar a palavra do Senhor hoje? Bora lá então. Maria nos trouxe a boa notícia, que é Jesus. No programa Maria Passa à Frente, é hora do Evangelho do Dia. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículos de 18 a 22, diz assim: Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Ele deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavras do Senhor, palavras da salvação, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, querida família. O Evangelho de hoje, ele é muito íntimo, muito pessoal, eu diria. Sim, estavam rezando num lugar retirado. São palavras que identificam os contextos desses momentos em que Jesus está vivendo junto aos seus discípulos. E é isso que interessa, isso que nós temos que trazer por nossa vida. Quem dizem que o povo diz que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outro Elias, algum profeta que ressuscitou. E você? O que você fala? E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro disse: Cristo de Deus. Bom, aqui já é um contexto lindo para a nossa vida e também para nós olharmos para nós mesmos. Olha, é uma pergunta que uma pergunta bem íntima, né? Uma pergunta bem íntima. E que, será que nós temos que pensar na resposta? Pensar antes para dar essa resposta? Com a certeza do nosso coração de quem é Jesus. Porque assim, gente, um lugar retirado. Jesus estava a sós com os discípulos. Era um momento íntimo, um momento de intimidade e de partilha. Ok? Entendemos assim. Quando nós vamos no retiro da comunidade, nós nos retiramos para rezar, passar alguns dias em convivência com os irmãos, rezando, buscando a Deus, escutando, não é assim? Quando meio a gente está numa muvuca de gente, a gente se retira. Por que a gente se retira? Porque a gente precisa de um momento de silêncio, a gente não está mais suportando, a gente precisa descansar.
E olha todo o caminho que Jesus já fez em sua trajetória missionária. Chegou o momento que eles precisavam se retirar e foram para um lugar retirado. A palavra de Deus disse: estavam rezando no lugar retirado. É lindo isso, porque todo cristão, gente, tem que ter seu momento de oração na intimidade com o Senhor. Não adianta, porque é ali que Deus fala. É ali que Deus se revela a nós. É na intimidade que Deus se revela a nós. Os discípulos de Jesus estavam rezando, os discípulos estavam no momento de intimidade, de convivência e intimidade, e rezando. Vida missionária sem oração, sem retirar-se para ouvir, para ficar na presença de Deus e com Deus, é necessidade de todo aquele que evangeliza. É preciso evangelizar, pregar, sair, mas é preciso se retirar para ouvir e estar íntimo de Deus também. Aprendemos o primeiro ponto do Evangelho. Se até Jesus e os discípulos se retiravam para rezar, imagina nós. Beleza? Vamos lá. Certo momento, já íntimos, porque a gente pensa que conhece tudo de Deus. Gente, não. Deus se revela aos poucos. Isso é lindo na nossa caminhada de santidade e de missionários. Deus se revela. A cada passo Deus se revela mais um pouco. Ele se aprofunda. A gente se aprofunda mais no coração dele. E isso a gente vai querendo mais e mais e mais dele. É lindo isso. É profundo isso. Vamos lá. Aí Jesus faz uma pergunta: o que dizem por aí que eu sou? Gente, os discípulos, eles escutavam muitas coisas. A questão é, eles se deixam levar por aquilo que os outros falam sobre Jesus? Porque o mundo hoje, gente, fala um monte de coisas sobre Jesus. E não são coisas boas. Não são coisas boas. O Cristo é um só. A Eucaristia é a presença real do Cristo. A nossa fé é uma só. O nosso Senhor e a nossa direção é uma só. Muitos falam tantas coisas sobre Jesus. Nós nos deixamos levar porque os outros falam sobre o Cristo. Você caminha com o Cristo, você está diariamente ligado ao coração de Jesus, você está intimamente ligado ao coração de Jesus. Você caminha com Deus todos os dias, se propõe em caminhar e fazer a vontade do Senhor todos os dias. Ótimo. Mas quando falam sobre Jesus para você, como é que é a reação do seu coração? Quando falam que Deus é besteira, quando falam que a religião católica, ou quando fala que Jesus não está presente na Eucaristia, ou quando denigra a imagem de Jesus, ou quando faz alguns desenhos, mas heresias com a imagem do Cristo, como é que nós absorvemos isso? Nos levamos a pensar, já que em algum momento a gente pensou, nossa, será que Jesus existe mesmo? Influência, cuidado com as influências. Porque Jesus pergunta: e vós, o que você fala sobre mim? Quem eu sou para você? Ô, pergunta boa. Aí, olha só, Pedro responde: o Cristo de Deus. Pedro falou isso pelo Espírito Santo. Interessante nós levarmos isso para a nossa vida.
No contexto, então, eles estavam num retiro, ok? Retirado, rezando. Aí, gente, Deus fala. Aí Deus se revela. O que acontece aqui nesses primeiros versículos do Evangelho de hoje é Deus se revelando àquele que está intimamente ligado a Ele e dando a certeza de que Ele é a nossa salvação. Sim. Enquanto o mundo fala tudo sobre Jesus e tenta influenciar-nos com baboseiras e mentiras sobre o Cristo, o que faz que nós seguimos o Cristo e não tiramos o olho do foco? Sempre falamos isso aqui, gente. Não tirar dos olhos do Senhor. Fixa o olho no Senhor e siga em direção ao Cristo, com a ajuda da Mãe Santíssima, dos santos, da intercessão, vida de oração. Siga, fecha o olho, o ouvido para o mundo, porque Ele é o Cristo de Deus. Nada se compara à pessoa do Cristo. Nada nos importa sobre a pessoa do Cristo. O mundo quer desfigurar-nos, tirar-nos da presença de Deus. Mas daí, no retiro de oração, na intimidade com Jesus, o Espírito Santo revela a Pedro para que ele dissesse, e aí o Pedro é a figura do chefe da igreja, aquele que Jesus entrega a chave da igreja. Pedro, tu és pedra. Então ele já começa ali o papel de Papa, do futuro promissor da igreja. Ele revela o Cristo de Deus, ou seja, a quem devemos seguir, a quem devemos adorar, a quem devemos proclamar o nome, a quem devemos nos entregar, a quem devemos realmente seguir, a fitar nossos olhos e não desviar o nosso rumo. E Pedro revela isso através da luz do Espírito Santo, em oração, no retiro junto com Jesus, aos demais. É isso. Pedro professa a fé. Pedro professa a sua... Porque ele fala, o Cristo de Deus. É uma palavra muito forte, é uma resposta forte, vinda do Espírito Santo. Mas também Pedro colocou seu sentimento assim de quem ele é. Jesus, eu creio que tu é o Cristo de Deus. Ninguém fala aquilo que não acredita. Ninguém afirma aquilo que não acredita. Então realmente Pedro tinha certeza no coração que Jesus era o Cristo de Deus. E no momento certo, o Espírito Santo tira isso do coração de Pedro e coloca isso de forma explícita a toda a igreja ali reunida. Que lindo isso, que momento rico. O que nós aprendemos com isso? É que nós vamos verdadeiramente reconhecer o senhorio do Senhor, reconhecer o Cristo no meio de tantos Jesus falsos por aí, né? Que tentam confundir a cabeça dos cristãos de tudo quanto é jeito, desviar o rumo das pessoas de tudo quanto é jeito. Nós só vamos reconhecer o Cristo de Deus, o verdadeiro Cristo de Deus, aonde Cristo realmente está reinando, se nós tivermos uma intimidade com Deus, no profundo do coração, na oração, no retirar-se. Essa afinidade, gente, entre discípulo e Senhor, entre servo e Senhor, entre eu e o Cristo, se faz na intimidade. Que evangelho lindo. A segunda parte do evangelho, mas Jesus perguntou e acrescentou:
o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, ou doutores da lei, e ser morto, e ressuscitará no terceiro dia. Jesus se revela, e já começa a revelar e preparar o coração dos discípulos para aquilo que ele iria passar, pelo plano de salvação do mundo, e já prepara o coração deles para vivenciar isso durante a sua paixão e morte, presenciar tudo isso e também estar pronto para vivenciar, pregar tudo isso e sofrer tudo isso, porque quem segue o Cristo também sofre, também é rejeitado e muitas vezes vai ser morto por essa causa. Quando nós assumimos a cruz, assumimos o Cristo, nós assumimos a sua paixão. Olha aí a Nicarágua sendo tão perseguida, gente. Sendo tão perseguidos os cristãos. A igreja hoje sofre com a perseguição. Mas aqueles íntimos de Cristo estão prontos para vivenciar isso. Você está pronto para professar que Jesus é o Cristo de Deus? Quando perguntarem para você, vai chegar esse momento. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Talvez até com uma arma na sua cabeça apontada para você, irão perguntar: quem é Jesus? Você vai ficar falando que é um qualquer, um profeta, deve ser um profeta, deve ser a pessoa aí que vai falar assim, não, deve ser isso. Ou você vai falar: é o Cristo de Deus, a quem eu sirvo, a quem eu dou minha vida, a quem eu me sustenta, aquele que me sustenta, aquele que é tudo para mim. Ou é só dentro da igreja que nós iremos professar essas coisas? Evangelho de hoje nos ensina então a intimidade, o retirar-se em oração, seus momentos a sós com o Senhor, intimidade, para que na intimidade Jesus se revele a você e revele aquilo que Ele tem para você, momento de escuta. E também esse momento de retiro te fazer forte, te fazer estar em Deus, para que você professe que Cristo, que realmente Jesus é o Cristo de Deus, na luz do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. Que lindo, hein? Que nós tenhamos essa força que emana do céu em nossa direção, esse Espírito Santo que nos muda, que nos dá coragem, a fortaleza, o temor a Deus, e que nós possamos sim ter essa força, essa coragem de dizer que Jesus é o Cristo de Deus no momento certo. E eu desejo muito que o Senhor se revele a você, que você tenha o desejo de conhecer mais de Deus, de se aprofundar mais em Deus, de estar e ser íntimo de Deus, e que você não perca o foco, não dê ouvidos para as coisas do mundo, não dê ouvidos para o que dizem, porque você conhece, você prova, você sente, você está todos os dias com o Senhor. Então, quando falarem alguma coisa que não condiz com a pessoa de Jesus, você vai reconhecer, no mesma hora vai dizer: afasta-se de mim, porque isso não é de Deus. Porque Cristo, Jesus é o Cristo de Deus. Não é isso que você está falando, não é isso que você está supondo que seja. A Eucaristia nunca vai ser uma suposição, a Eucaristia nunca vai ser uma representação. Jesus Eucarístico é, a Eucaristia é, isto é o meu corpo e meu sangue. Jesus está presente na Eucaristia. Jesus é o Senhor.
Creia nisso e siga com Deus. E siga com Deus, com Jesus. E não desgrude na mão dele, não. Não faça isso, não. Viu? Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Quem é Jesus para você? Responda no seu coração. Quem é Jesus para você? Um minutinho para você responder.